É o Girassol Jornal. Vamos aos destaques que fazem atualidade. O Ministério da Saúde prevê especializar mais de 38 mil médicos até 2028. Hospitais de Luanda registraram poucas ocorrências neste fim de semana. Já as estradas do país, apesar do registro de poucos acidentes no fim de semana, houve mais mortes. Expo Ilhas Portas, há a previsão de arrecadação de mais de 600 milhões de kwanzas. Peregrinação a Mochima vai acontecer em outro espaço por causa das obras na vila e no santuário. Tem desporto e notícias do quadrante internacional para ver a segunda-feira, 18 de agosto de 2025. Vamos informar. Olá, boa noite. A venda sobre as pedonais em Luanda parece não ter fim à vista. As vendedeiras que comercializam os seus produtos nestes espaços continuam a ter como justificação a falta de mercados adequados nas suas zonas de residência. Entretanto, reconhecem que atrapalham a circulação aos utentes das pedonais. Não tem sido tarefa fácil para as senhoras que vendem sobre as pedonais, mesmo sabendo tratar-se de um local proibido para o comércio. Correndo inúmeros riscos diariamente, as vendedoras que durante a nossa presença foram corridas pelos fiscais e agentes da ordem pública alegam que só o fazem devido às dificuldades da vida e pela falta de mercados em locais estratégicos. Vendemos em Farabeiró por quê? Porque nós somos mãe, pai de nossos filhos, temos filhos que estudam, nós mãe, emprego esse que está muito difícil para nós. Quando vamos entregar documentos para ver se arranja um emprego para nós trabalhar, nunca tem emprego para nós. Por isso é que nos faz insistir para nós sempre vender no lugar impróprio. Mas nós não queremos continuar vendendo no lugar impróprio, porque sabemos que é crime vender no lugar impróprio. Então, clarecidamente vou pedir ao nosso presidente da República para que ele olhe na mulher zungueira, porque nós, mulheres zungueiras, somos mulheres muito batalhadoras. Mas às vezes tem motivo que nos faz vender na pedonal. É mesmo a vida, a circunstância que nós nos encontramos. Aqui tem pessoa que é mãe, é pai dos filhos dele. É que nos faz, às vezes, nós obrigamos a vender na pedonal. Senão, não é nossa nem vontade. Você imagina, às vezes, só vende com 10 mil kwanza. Vai ir numa praça que lugar é 50 mil kwanza. A ficha por dias é 2 mil kwanza ou 1.000 kwanza. Você que só vende com 10 mil kwanza, você vai se arriscar naquela praça que lugar é 50 mil kwanza. Não dá certo. Às vezes é que faz uma pessoa colar aqui na pedonal. Que faz uma pessoa vir vender na pedonal, para sair lá qualquer coisa pelos nossos filhos. Alguns utentes consideram que a venda nas pedonais tem criado desconforto durante a travessia, mas entendem ser necessário a criação de espaços estratégicos para a venda, dada a necessidade pontual para a compra de determinado produto. Essas horas está mais ou menos. Quando chegas a 16 horas, 15, não sei que fica mais apertado mesmo com a população. E quando você tiver que reclamar que encostam aí, é problema, falta de respeito. Pelo menos tem que haver a fiscalização. Por exemplo, a vez passada eu tentei passar aqui, uma das senhoras, panquei uma das coisas dele, chegou a me faltar respeito. Então é isso que nós dizemos para ver se a fiscalização para mais aqui, para que evitemos este tipo de coisa. De certa forma, às vezes, sentimos esse benefício, às vezes, no caso, em termos de benefício. Mas, em contrapartida também, encontramos dificuldade quando existe muito fluxo aqui na pedonal. Nem sempre conseguimos ter uma mobilidade adequada, porque as vendedeiras aqui acabam oportunando que os utentes das pedonais consigam ter um trajeto adequado. Mas acredito eu, porque também até certo ponto eu venho a compreender, porque se calhar é motivado por não haver um local propício para a prática da venda. Porque em alguns casos, às vezes os mercados que são disponibilizados para tais vendas é muito fora do alcance das pessoas. Então, para quem está vindo do serviço e cansado, ter que andar mais 300, 400 metros para chegar a um mercado complica. Por isso que seria bom que alguns passos de venda pudessem ser próximos às vias principais. Primeiro, para motivar as vendedeiras não terem a necessidade de terem que se posicionar nas pedonais ou em zonas que até certo ponto podemos considerar zonas de risco.
Sobre o lixo que se cria durante as vendas, as senhoras afirmam não ser produzido por elas e para tornar limpo o local pagam alguns meninos para fazerem a limpeza na pedonal. Nós temos a paciência de pegar uns valores, juntamos valores, damos nos meninos daqueles que fazem a limpeza e pagamos. Todos os dias nós fizemos isso, nunca deixamos a pedonal suja, nunca fizemos isso. Na pedonal é local mesmo de passagem, mas às vezes mesmo também tem mesmo também colegas mesmo que às vezes exageram. Que eles mesmo sabem, mas eles gostam também de nos comprar mesmo nós que vendemos na pedonal. E se umas teimam em continuar a venda em lugares proibidos, outras, como Dona Diolinda, preferem não arriscar. Eu sempre vendo mesmo aqui embaixo. Os clientes me encontram mesmo aqui. Eu propino mesmo. Também que não é que, para mim, não aceito vender aí no pedonal. É assim que estou vendendo aqui embaixo. Aqui praticamente é zigue-zague. Polícia deu corrida agora, como dois costas você sobe. Enquanto ele está dando corrida no outros que estão aí embaixo, você em cima está a vender. Aqui se vende assim. Porque se você amanhã não vai levar nada pelos teus filhos. Enquanto ele está embaixo, você sobe em cima, fica em cima. Ele só começou também a lhe ver, mesmo quando ele está subindo também, você desce. Rápido, no momento que o fiscal tirou o colete e você lhe controla muito bem também. Base, é assim, aqui se vende assim. Mais de 1 milhão de crianças dos 0 aos 5 anos foram vacinadas em Luanda nos 3 dias da primeira fase da campanha de vacinação contra a poliomielite, que terminou no último domingo. O último dia de campanha contra a poliomielite foi marcado pela abstenção dos pais em alguns postos de vacinação. Numa ronda efetuada pela nossa equipa, foi possível constatar a presença dos técnicos de saúde, tanto nos postos como em algumas ruas de Luanda, mas pouca adesão dos encarregados. Joceline Francisco trouxe a irmã de 2 anos para tomar a vacina, mas segundo ela só tomou conhecimento da campanha na noite anterior. Também cheguei ontem, eu não sabia que elas não pegaram a vacina. Então, como eu fiquei a saber que aqui tem vacinas disponíveis, então corri mesmo já para poder pegar as vacinas. A campanha visa proteger mais de 6 milhões de crianças em todo o país e 1 milhão a nível de Luanda. Segundo a coordenadora do Programa Alargado de Vacinação, Felizmina Neto, o balanço é positivo. A meta para Luanda são 1.506.000 crianças, desde o nascimento até 4 anos, 11 meses e 29 dias. Felizmina Neto afirmou, por outro lado, que este é um ato de proteção, solidariedade e esperança para o futuro de Angola. A vacina é preventiva. O sistema de vacina em qualquer parte do mundo é o mais importante, ou é o coração da saúde pública. Uma criança vacinada não adoece. Se não adoece, não morre. Uma criança que toma vacina da polio não fica aleijada, porque as sequelas da polio são irreversíveis. Apesar dos avanços significativos desde a interrupção do poliovírus selvagem em 2011 e a certificação do país livre da polio em 2015, Angola enfrenta agora um novo desafio, com a presença do vírus em algumas províncias, o que resultou em 19 casos positivos. Houve uma importação do vírus que o ano passado, portanto, foi isolado no Sequele, mas depois de algum tempo, praticamente o país todo ficou, portanto, infestado deste vírus. Luanda não teve nenhum caso em humano. O país notificou 19, mas fora de Luanda. Mas como nós temos o vírus circulante no meio ambiente e com a transmissão que é oral fecal, a probabilidade do vírus entrar pela boca é iminente. Caso a criança não tenha tomado as 2 gotas, pode, portanto, começar com o quadro clínico. Daí que a criança tem que se vacinar, ainda que o vírus entrar pela boca não vai causar danos. A polio, também conhecida como paralisia infantil, é uma doença infecciosa aguda causada pelo poliovírus. A doença afeta principalmente crianças menores de 5 anos, todavia também pode ocorrer em adultos. O último dia da campanha de vacinação em Luanda. E a doutora Felizmina Neto, coordenadora provincial em Luanda do Programa Alargado de Vacinação, esteve no Hoje Notícias e apresentou o balanço final da campanha de vacinação contra a poliomielite que decorreu durante 3 dias. É positivo porque tivemos um alto nível de preparação e foi possível, portanto, ultrapassarmos a meta
mas em dados administrativos por enquanto. Hoje estamos a fazer uma análise minuciosa de onde foram registradas algumas lacunas, porque não queremos dados abruptos. Nós queremos estratificar de acordo aos diferentes níveis, provincial, municipal, comunal, até a área mais baixa, que é a área de coordenação. Portanto, devemos ter dados homogéneos, que sejam 95% de forma homogénea até a área mais baixa, que é de coordenação. Ultrapassamos os 95% da meta preconizada. Ontem estivemos na reunião de balanço no município de Viana, que é o município mais importante de Luanda, tendo em conta a população que tem, e podemos aferir que, apesar de que nos 2 dias ainda não tinham atingido os 95%, mas a percentagem de vacinados tinha a qualidade desejada, ou seja, todo vacinado tinha o indicador que é a pintura da unha do dedo mindinho da mão direita pintada. É importante que toda criança que nesses 3 dias se vacinaram apresentem a unha pintada por conta da monitorização. O monitor é que vai avaliar a quantidade. Temos 2 tipos de avaliação: a avaliação administrativa e a avaliação de qualidade, que é baseada na unha. Hoje estamos a preparar tudo para fazer amanhã uma varredura em todo o território, para garantir que nenhuma criança fique sem tomar as 2 gotas milagrosas, porque nasceram crianças na madrugada de ontem para hoje, estão a nascer crianças hoje e também até amanhã. Algumas unidades hospitalares de Luanda registraram um fim de semana relativamente calmo em termos de ocorrências. O Hospital do Prenda e também o Neves Bendinha, de especialidade, receberam um total de 712 pacientes, com destaque para os acidentes domésticos com líquidos superaquecidos e acidentes de viação. O Hospital Geral Especializado Neves Bendinha atendeu durante o final de semana um total de 45 pacientes. A diretora clínica Antonieta Guilherme relatou a morte de um senhor internado nos cuidados intensivos. Os acidentes domésticos continuam a predominar as ocorrências. O último final de semana o banco foi relativamente calmo. Foram atendidos um total de 45 pacientes, sendo 23 adultos e 22 crianças. Realizamos 13 internamentos, dos quais 10 crianças e 3 adultos. Infelizmente tivemos um falecido, um adulto, que encontrava-se internado nos cuidados intensivos com queimadura superior a 20%. Quanto às causas, predominaram os acidentes domésticos com 38 casos. De realçar que também tivemos 4 casos para acidente de trabalho. Quanto ao agente lesivo, predominaram os líquidos superaquecidos e fogo. Dentre os casos recebidos, destaca-se o de um menino de 4 anos que caiu numa fogueira. A queimadura atingiu 29% do seu corpo. O caso aconteceu neste domingo na província do Icolibengo, no Zango 3. As crianças estavam a brincar à volta da fogueira e um dos meninos empurrou-lhe e acabou queimando a criança. Tem queimaduras muito extensas e profundas, com critério de cuidados intensivos. Já no Hospital do Prenda, apesar da calmaria, o número de pacientes foi superior a 400, com destaque para 30 cirurgias realizadas entre acidentados e apendicites. Nós tivemos um fim de semana com um banco calmo. Tivemos redução no número de doentes atendidos. Atendemos um total de 667 doentes, desses 50 resultaram em internamento. Recebemos no total 75 transferências de outras unidades hospitalares e efetuamos 12 transferências para o hospital do CETEP. Tivemos 32 cirurgias grandes, né, entre acidentados e apendicite. E tivemos uma redução no número de doentes com malária. Registramos somente 5 casos de doentes com malária. Os acidentes de viação por atropelamento, seguido de agressão física, dominaram as ocorrências no Hospital do Prenda. As principais ocorrências foram os acidentes de viação por atropelamento, acidente de viação. Tivemos 63 casos registrados
acidente de viação, seguido de agressão física e ferimentos por arma branca. Todos tiveram ao nosso alcance, resolvemos uns com cirurgia, os outros ficaram em observação, muitos deles obtiveram alta para casa. Foram aqui deixados conselhos pelos médicos sobre os cuidados a se ter ao manusear os utensílios em casa e se ter sempre prudência no momento da condução. Nesta fase ainda estamos na mudança, de clima, mas ainda faz frio. A tendência é aquecer a água, tomar um chá quente por causa da gripe. E também as crianças estão de férias, devemos dobrar as medidas. Evitar a presença das crianças durante a preparação da refeição. Usar sempre as bocas de fogão de trás. Evitar o uso de toalhas de mesas compridas. Evitar também a presença das crianças durante as queimadas. A população, durante o fim de semana, diminuir os excessos, o excesso do uso de bebidas alcoólicas, na velocidade. Os hospitais do Prenda e também o especializado Neves Bendinha atenderam durante o final de semana um total de 712 pacientes. Cerca de 38 mil profissionais da saúde, entre médicos e enfermeiros, devem ser especializados pelo Ministério de Tutela até 2028. A informação foi prestada pelo Coordenador Nacional do Projeto de Formação de Recursos Humanos do Ministério da Saúde, durante a imersão em gestão pedagógica direcionada aos diretores pedagógicos dos hospitais gerais e nacionais. Financiado pelo Banco Mundial, estão a beneficiar desse projeto implementado há 1 ano e 6 meses 10.200 profissionais. Job Monteiro, coordenador nacional do Projeto de Formação de Recursos Humanos do Ministério da Saúde, sublinha que a cifra a atingir até 2028 é de 30 mil profissionais. Estes são profissionais que estão a ser formados, quer do ponto de vista de médicos, enfermeiros e também de técnicos de diagnóstico terapêutico. Uma parte da formação é feita no exterior do país, quer dizer que são 20% deste grupo dos 38 mil, mas que a outra franja é feita a nível do país. Destes 3 mil deverão ser médicos, 9 mil enfermeiros, 9 mil técnicos de enfermagem, 9 mil técnicos de diagnóstico terapêutica, 4 mil profissionais do regime geral e também 4 mil profissionais do apoio hospitalar. Para as especialidades em enfermagem, a formação decorre em 12 polos, com destaque para os cursos novos no país, dos quais enfermagem em cuidados intensivos. Temos neste momento 3.950 profissionais em formação no país, profissionais de enfermagem, em 10 cursos de especialidade. Fazer menção de que 7 dos cursos em que os enfermeiros estão a ser capacitados, especializados, são inéditos, não haviam no país, como é o caso de enfermagem em cuidados intensivos, enfermagem em nefrologia, enfermagem em infecciologia, enfermagem em dermatologia com ênfase em feridas. Portanto, são cursos inéditos que estamos a fazer. No princípio de novembro, iremos começar com a formação em números expressivos a nível do país para técnicos de diagnóstico e terapêutica. Estão previsto que de uma só vez comecem a ser formados 3 mil profissionais. Coordenador Nacional do Projeto de Formação de Recursos Humanos do Ministério da Saúde, Job Monteiro, a quando da imersão em gestão pedagógica que visa reforçar as competências de gestão da formação em saúde, bem como melhorar a qualidade da formação prática de internos nas especialidades médicas, de enfermagem e nas áreas técnico-diagnósticas. A falta de técnicos especializados é a grande preocupação da maioria dos hospitais gerais do país. Uma temática que compromete todo um trabalho que se pretende mais humanizado para as populações. Vocacionados no atendimento de diversas especialidades médicas com serviços de urgência, emergência, de apoio diagnóstico e terapêutico de média complexidade, os hospitais Provincial do Bié, Dr. Walter Strangway e Geral de Luanda têm entre as suas preocupações questões formativa e a insuficiência de quadros para responder à demanda de ocorrências diárias. Outro sim é o facto de muitos pacientes chegarem moribundos às unidades hospitalares em consequência da automedicação.
A nível provincial, esse é o hospital que mais utentes ocorrem aqui na instituição. E poucos hospitais para dar respostas às áreas clínicas e do trauma. Portanto, temos um outro problema, é que, apesar disso, há utentes que começam a automedicação em domicílio e muitos deles ocorrem a centros médicos próximos das suas residências e fazem o tratamento durante um tempo em que são acompanhados por eles. Quando sentem o agravamento do seu estado geral, é que querem correr para aqui. Não obstante as dificuldades, as direções garantem tudo fazer para uma melhor assistência médica aos utentes. A direção tem estado a citar contactos, a firmar parcerias com as outras unidades, com fornecedores. Temos estado a contornar mesmo com essas dificuldades, temos estado a dar atenção àqueles utentes que nos procuram. Nossos desafios é melhorarmos cada vez mais o grau de satisfação dos utentes que aqui ocorrem à instituição. E o grau de atendimento, não é, na entrega dos profissionais, naquilo que são o empenho médico-medicamentoso dentro daquilo que são os princípios da humanização. Procuradoria Militar, especialistas nacionais e estrangeiros analisam os desafios do setor. Em destaque. O país registrou nas últimas 72 horas 65 acidentes de viação, menos 13 se comparado ao período homólogo anterior, mas com um aumento no número de mortes, que sai de 22 para 28. A informação foi avançada pelo subinspetor de Viação e Trânsito, Pascoal Mussungo. Pascoal Mussungo disse também que a província de Luanda continua a liderar as estatísticas, com 13 casos de atropelamento. Infelizmente, por isso o nosso lema é continuarmos a trabalhar até que se reduza ao mínimo, porque mesmo com reduções continuamos a registrar mortes e feridos. É assim que tivemos um aumento em termos de mortes e em termos de feridos, mesmo tendo registrado-se uma redução. Na verdade, tivemos um total de 65 acidentes. Em todo o país? Em todo o país, no final de semana, 72 horas. Sim, tivemos uma redução de 13, menos 13 no caso, mas tivemos um aumento, saímos de 22 para 28 número de mortes e um aumento no número de feridos, de 89 para 90. Luanda continua a liderar as estatísticas com 15 acidentes. Seguiu-se a província de Huila, depois a província de Benguela. No total de acidentes, tivemos um número de 23 atropelamentos. Dos 28 registados? Não. Dos 65, 23 foram por atropelamentos. Okay. Dos 65 atropelamentos. Isso em termos de acidente. Em termos de mortes, dos 28, tivemos 13 por conta dos acidentes, por conta dos atropelamentos. Já nos feridos, tivemos um total de 40 por conta dos 90, 40 por conta dos atropelamentos. Arranca nesta quarta-feira, no Lubango, a edição 2025 da Expo Huila, com cerca de 500 expositores entre nacionais e estrangeiros. A organização do evento prevê o volume de negócios a organização do evento prevê que o volume de negócios chegue aos 700 milhões de kwanzas. Arranca esta quarta-feira no Lubango a edição 2025 da Expo Huila. O vice-presidente da APSIL garante que cerca de 500 expositores, entre nacionais e do Zimbábue, África do Sul, Namíbia, Portugal e Brasil, estão confirmados no evento, que visa promover a produção nacional e impulsionar as trocas comerciais entre os empresários de vários setores. Para a edição deste ano, a organização ampliou o espaço de exposição para albergar
mais expositores. Nós temos 280 stands. 280 stands que podem albergar e que vão albergar aproximadamente muito perto de 500 expositores. Isto porque alguns stands chegam a ter 2, 3, 4, 5 expositores lá no seu interior. Portanto, este ano vamos dar um salto enorme naquilo que é a exposição, porque criamos uma zona nova para a restauração e contamos a albergar muito mais gente. Gente que vem de várias latitudes. Zimbábue, África do Sul, Namíbia, Portugal, Brasil. Gente daqui da nossa terra que vem de Luanda, Benguela, Cunene, Namibe, Porto Namibe, que é o nosso lado com o seu stand, entre outros. César Liberato realça que na edição 2025 da Expo Willa, a previsão é de que o volume de negócios chegue aos 700 milhões de kwanzas, mais 50% em relação ao ano passado. Nós contamos que, como todos os anos, contamos que o volume de negócios que seja feito aqui nesta Expo este ano 2025 tenha pelo menos um incremento de 50%. Este empresário vai participar pela primeira vez no evento e prevê fazer bons negócios. Esperamos muita afluência do público em geral e que se consiga promover mais, não é? O negócio local que está um bocadinho parado e que para todos nós, não é? Seja bom para todos nós. Conhecer, não é? Novas empresas, empresários e fomentar, não é? Os negócios. O jovem Francisco dos Santos, que garantiu um emprego temporário na montagem dos stands para a Expo Willa, pretende aproveitar ao máximo a experiência de trabalho para o seu futuro profissional. Nós estamos aqui a fazer um trabalho de acabamento e este trabalho para mim representa uma experiência porque a cada serviço que a gente faz é uma nova experiência, usamos criatividades diferentes, então é algo muito bom. Veja daqui a pouco o encontro que junta procuradores militares e ainda hoje o desporto em grande plano. Eu volto a seguir. Até já. De regresso à informação no Girassol Jornal, o Presidente da República, João Lourenço, encontra-se no Japão, onde vai participar na 9ª Conferência Internacional de Tóquio sobre o Desenvolvimento de África, a TICAD, que vai decorrer de 20 a 22 deste mês. No evento que terá como palco a cidade de Yokohama, João Lourenço participa na qualidade de presidente em exercício da União Africana. A TICAD é patrocinada pelo governo japonês, em conjunto com a União Africana, as Nações Unidas e o Banco Mundial, e constitui um mecanismo através do qual o Japão procura promover o desenvolvimento no continente africano. A 9ª edição da TICAD tem como tema Pessoas, Planeta e Prosperidade no Mundo em Mudança. Para além do presidente da União Africana, a atividade vai contar também com a presença de outros chefes de Estado e de governo africanos, do primeiro-ministro do Japão e de outras individualidades. A vice-presidente da República, Esperança da Costa, manteve nesta segunda-feira um encontro com o vice-presidente da República do Zimbábue, Kembo Moleya Muhadi. O encontro reforçou a cooperação entre os dois países, com destaque para os domínios da história, turismo, conservação ambiental e educação. Angola e Zimbábue partilham uma relação histórica de mais de 50 anos. As províncias de Malanje e Mochico foram palco de concentração de cerca de 400 guerrilheiros zimbabueanos que perderam as suas vidas durante a luta anti-apartheid. A pretensão do governo zimbabueano é a construção de um monumento histórico em homenagem aos guerrilheiros zimbabueanos que receberam treino militar no Mochico e Malanje durante a luta apartheid, tal como disse o vice-presidente da República do Zimbábue, Kembo Moleya, à saída do encontro com a vice-presidente da República, Esperança da Costa. Foi, portanto, naquela altura em que o regime do apartheid da África do Sul e da Rodésia estiveram em Angola, bombardearam este campo, onde se encontravam, portanto, guerrilheiros zimbabueanos, um campo de treinamento. Neste dia mesmo, nos campos que nós temos no Mochico e em Malanje,
perdemos num só dia cerca de 400 guerrilheiros. Portanto, este facto não aconteceu apenas em Angola, mas também em países como a Zâmbia, a Tanzânia e Moçambique. Em todos esses países que eu mencionei, nós já construímos monumentos. O único país onde não construímos monumento é em Angola. Nós vamos visitar esses locais e ver que progressos poderemos alcançar para o estabelecimento de memoriais nessa zona. Outro ponto abordado foi a região transfronteiriça do Okavango-Zambeze, considerada estratégica para o turismo e o desenvolvimento sustentável. Nós estamos a pensar e temos estado a trabalhar numa educação que traga resultados. Nós estamos a educar os nossos estudantes para que tragam resultados objetivos e concretos. O nosso objetivo principal é formar estudantes que criam emprego, mas que não perguntem por emprego. No domínio da educação, Kembo Mohad defendeu a necessidade de um novo modelo que prepare os jovens para criar o próprio emprego. Também tivemos a falar sobre, portanto, o surgimento de pequenos empreendimentos na área transfronteiriça que possam promover o turismo, e se o turismo vier aos nossos países vão trazer uma série de divisas que os nossos países necessitam. Esse é um aspecto que pode trazer o desenvolvimento económico dos nossos países através do parque transfronteiriço do Okavango-Zambeze. Conheceu que, do ponto de vista de turismo e áreas de conservação, o Zimbábue, portanto, está a anos-luz em relação a Angola e conta com as experiências, as lições aprendidas do Zimbábue para, portanto, poderem ser transferidas para Angola. É verdade que, neste sentido, o Zimbábue fez, portanto, grandes progressos do ponto de vista de áreas de conservação e nós estamos prontos para partilhar essa experiência com os nossos vizinhos. À saída da visita com a vice-presidente da República, Esperança da Costa, Mohad fez ainda um convite para que Angola faça a demonstração de casos no Museu Africano de Libertação, atualmente em construção no Zimbábue, que vai reunir contributos de todos os países envolvidos no processo de libertação do continente. E na qualidade de vice-presidente do partido ZANU-PF da República do Zimbábue, Kembo Mohad manteve ainda nesta segunda-feira em Luanda um encontro com a vice-presidente do MPLA, Marquiosa, com quem abordou assuntos relacionados ao reforço dos laços de amizade entre as duas formações políticas. Na ocasião, o dirigente zimbabueano reconheceu o apoio de Angola no processo de libertação do seu país, que atingiu a independência 5 anos depois da proclamação da soberania angolana. Desde o tempo da independência, o relaxamento do ZANU-PF e da MPLA está mais forte, porque não é um relaxamento qualquer. Os nossos dois partidos lutou junto no tempo de guerra. Muitos angolanos, muitos zimbabueanos perderam as vidas. Então, os laços do nosso relaxamento não vai partir, porque foi formado em sangue. Muitas pessoas perderam a vida dela e por causa disso, amanhã ele vai viajar para Mochico para ver o sítio onde é que Zimbábue quer construir uma sítio sagrada para os nossos camaradas que perdeu a vida aqui no Angola. Muitas camaradas zimbabueanas perdeu a vida no tempo da guerra aqui. So we're going to do the same here with Angola. Kembo Mohad destacou igualmente o empenho do povo angolano durante a luta de libertação do Zimbábue. Continuam na guerra, mas Angola tinha os problemas deles, mas eles não abandonaram a vizinha dele, os irmãos dele, os zimbabueanos. Eles apoiou os zimbabueanos no tempo da guerra. Também muitas angolanas perderam a vida dela por causa desse apoio. Então, os nossos laços, os dois partidos, não vai partir, está mais força agora. Em Angola. Por outro lado, o número 2 do partido ZANU-PF da República do Zimbábue enalteceu a figura do presidente João Lourenço no quadro da sua presidência na União Africana. Estou muito feliz para conseguir esse lugar. Também Zimbábue estava atrás do presidente João Lourenço. Estou muito feliz para ela. Então, nós vamos continuar a apoiar o presidente João Lourenço nesse lugar.
A Procuradoria Militar da República realiza aqui em Luanda, durante 2 dias, a Conferência sobre Justiça Militar nos 50 anos de Independência Nacional. Procuradores, militares e especialistas em direito, nacionais e estrangeiros, estão a analisar os desafios e perspectivas da justiça militar. Durante 2 dias de conferência, os responsáveis dos órgãos de justiça militar, defesa e segurança nacional vão avaliar os desafios das suas atividades e perspectivas. Durante o discurso de abertura da conferência, o Procurador-Geral da República, Hélder Pitagros, instou aos magistrados e militares que atuam nos órgãos de justiça a manterem os princípios de integridade. Mas o que é certo é que nós temos que manter sempre vivos alguns princípios da nossa vida, da integridade, dos valores morais dentro da sociedade, para que as Forças Armadas e a Justiça Militar em particular possam continuar a ser esta reserva moral que a sociedade precisa. Na sua intervenção, o vice-procurador militar da República, Filomeno Benedito, lembrou que a história da justiça militar angolana está intrinsecamente ligada à história da independência nacional. A institucionalização da justiça militar em Angola sempre foi fundamental ao longo desses 50 anos, no seio dos membros das Forças Armadas angolanas, da Polícia Nacional, dos órgãos de segurança e ordem interna, motivo pelo qual o Estado, por intermédio do ius penal e do ius punindo, em função da necessidade de impor sobre estes deveres que exigem uma sistematização e garantia especial, cuja violação implica disposições especiais exercidas por órgãos com competência especializada, ou seja, órgãos que intervenham na administração da justiça militar. O porta-voz desta conferência enumerou alguns desafios que os órgãos de justiça militar precisam ultrapassar com urgência. No que concerne ao desafio que nós ainda hoje temos, está relacionado com o facto de termos leis que foram aprovadas em 1994, num contexto de transição política, econômica e social, e que hoje já não correspondem com os ensejos das Forças Armadas angolanas, por um lado. Por outro lado, olhando para aquilo que são as perspectivas, nós hoje, conforme disse, vamos passar em revista a Justiça Militar, vamos ouvir diversas sensibilidades, não só no que concerne ao contexto militar, mas também acadêmicos, civis, exatamente para que possamos então encontrar uma forma de melhor administrarmos a Justiça Militar. Hoje ela é bem administrada, mas pode ser melhorada, e se pode ser melhorada, vamos aproveitar tudo que seja bom para que no futuro então possamos ter uma justiça mais célere e uma justiça que corresponda aos ensejos das Forças Armadas angolanas, da Polícia Nacional, dos órgãos de segurança e ordem interna, que são aqueles órgãos onde a justiça militar se aplica. O evento está enquadrado nas festividades dos 50 anos de independência nacional. Igreja Quimbanguista, a nova sede nacional inaugurada em Luanda, com capacidade para albergar mais de 20 mil fiéis. Em destaque. E já estamos na página desportiva. O base Childe Dundão é o jogador angolano que lidera a lista dos melhores números individuais. Angola conseguiu terminar a fase de grupos invicta. Acompanhe a seguir os números da nossa seleção. Angola terminou de forma invicta a fase de grupos do Afrobasket 2025. Em seguida, no grupo C, a seleção da casa teve 100% de aproveitamento, vencendo os 3 duelos. Na estreia, bateu a Líbia por 85-53, sendo superior em todos os períodos. E por fim, naquele que estava a ser considerado o duelo mais difícil da série contra a seleção do Sudão, o combinado angolano venceu por diferença de 2 pontos. 66-64 foi o resultado final. Ao todo, Angola marcou na fase de grupos 235 pontos e sofreu 185.
Em termos de performances individuais, o pequeno grande Shilda Dundão lidera as grandes estatísticas. Líderes por eficiência, aparece Shilda com 13,7. De Dundão lidera com 13,3 pontos por jogo. A seguir, 0,3 ressaltos por duelo. E quem mais faz assistência é o base novamente, Shilda Dundão, com 6,0 passos perfeitos por jogo. E a seguir, outro base, Gerson Gonçalves, com 4,7. E o terceiro que mais assiste é o poste, Silvio Souza, com 1,7 assistências por jogo. Estes são os números de Angola até o momento na presente edição do Afrobasket 2025, que está a ser realizado no nosso país. O Mali está nos quartos de final do Afrobasket após derrotar a Guiné por 70-67. No arranque dos playoffs de acesso aos quartos de final da competição, Mali e Guiné lutavam pela passagem à outra fase, num jogo muito bem disputado, até aos últimos segundos. No quarto inicial, deu mais Mali, tendo vencido por 25-12. A Guiné despertou no domínio total da Guiné, comandada pelo extremo base Alpha Diallo, que se mostrava inconformado com um duplo-duplo, 31 pontos e 10 ressaltos. A Guiné converteu 20 pontos contra 7 do Mali, terminando o quarto em vantagem por 55-53. O último período foi impróprio para cardíacos e disputado até ao fim. O Mali renasceu no jogo e, sob liderança do poste Aliou Diarra, com um duplo-duplo, 15 pontos e 12 ressaltos, converteu 17 pontos contra 12 da Guiné. 70-67 foi o resultado final a favor do Mali. A seleção maliana vai defrontar a Côte d'Ivoire nos quartos de final do Afrobasket, com o apito inicial marcado para as 16 horas desta quarta-feira no pavilhão multiusos de Luanda, no Quilamba. E arranca nesta terça-feira em Luanda a 13ª edição dos Jogos Nacionais Escolares, com a participação de cerca de 1.500 atletas. Cerca de 1.500 atletas praticantes de handebol, basquetebol, futebol 11, voleibol, ginástica e atletismo estão em Luanda para os Jogos Nacionais Escolares. 16 províncias do nosso país confirmaram presença no evento, enquanto se espera pela confirmação das restantes 5. O coordenador dos Jogos Nacionais Escolares, Luís Valério, sublinhou que, em termos logísticos, tudo está devidamente preparado para a realização da prova. Vamos agora na fase final, termos cerca de 1.500 envolvidos entre alunos, professores, dirigentes, chefes de caravanas, comissão técnica, para que os jogos ocorram sem qualquer sobressalto. Temos já também alinhado com o governo da província de Luanda o asseguramento, bem como as questões de serviço de saúde com o INEMA. A modalidade de xadrez aparece como uma grande novidade nesta edição dos Jogos dedicados aos alunos nacionais, pelo facto deste desporto-ciência estar no plano do Ministério da Educação para integrar a grelha curricular nacional no futuro. Essa perspectiva de compreenderem o quão foi difícil a caminhada dos 50 anos da independência. Então, o momento da exaltação da independência nacional também será introduzido nos Jogos, no calendário turístico que vamos elaborar na jornada de turismo. Vamos ter esta perspectiva de levar os alunos a compreenderem o percurso histórico que tivemos, ou que o país viveu até a sua independência nacional. Isso vai ser a grande novidade para a edição de 2024-2025. Recordo que a 13ª edição dos Jogos Nacionais Escolares arrancam nesta terça-feira em Luanda. Cerca de 1.500 alunos, em representação de 16 províncias, vão participar na atividade que tem como foco criar laços e momentos de confraternização entre os alunos. Veja a seguir: peregrinação ao Santuário da Mushima em preparação. Veja também as notícias além das nossas fronteiras. O intervalo é curto
Até já. Bem-vindo de volta. Mais de 700 efetivos vão assegurar a peregrinação ao Santuário da Nossa Senhora da Conceição da Muxima. Segundo a Comissão Multissetorial, o maior evento religioso angolano, que acontece de 4 a 7 de setembro, vai decorrer num outro espaço adjacente ao anterior. Mariana, na margem esquerda do rio Kwanza, datam de 1560, altura em que Paulo Dias de Novaes chegou ao maior rio de Angola, com alguns padres e missionários jesuítas. A esta figura histórica é atribuída a fundação no século XVII. Nas capelas dedicadas à Virgem Maria, no curso do rio Kwanza, tal é o caso das paróquias de Nossa Senhora da Muxima, das Vitórias em Massangano e Nossa Senhora do Rosário em Cambambi. De lá para cá, as peregrinações nunca deixaram de ser praticadas pelos cristãos angolanos. Apesar das obras de requalificação da vila e igualmente do santuário, os peregrinos vão poder estar novamente em comunhão, mas em um novo espaço adjacente ao anterior. Vai acontecer atipicamente, porque não vamos realizar no lugar habitual, a realização é no lugar alternativo, como o nosso bispo o ano passado prometeu e disse que nas condições que estiverem à nossa disposição vamos organizar a peregrinação. Estas são as condições, num lugar que está a ser preparado para que os peregrinos habitualmente que participam na peregrinação à Muxima possam participar mais uma vez desta peregrinação. As condições estão a ser criadas, olhamos aqui um grande número de pessoas de vários setores da vida da província do Icolibengo e também da Diocese de Viana, no sentido de organizarem e para que tudo corra bem e os peregrinos tenham uma participação ativa, consciente e frutuosa, o que inviabiliza realizarmos a peregrinação nos lugares indicados. Estamos, mesmo assim, na Vila da Quissama, a fazer tudo e a colocar as condições para que os peregrinos possam ocorrer nos dias indicados, isto é, de 5 a 7 de setembro, estarem neste lugar que é a Casa da Mamã Muxima. Segundo a administração local, as condições estão a ser criadas para albergar peregrinos, feirantes, até mesmo visitantes. Estamos a organizar para que antes, durante e depois da peregrinação as coisas sejam desenvolvidas em segurança. Nós estamos a falar aspectos de trânsito, que é da mobilidade dos fiéis, dos seus locais de residência ou das suas dioceses até aqui a nossa província e particularmente ao município da Quissama e à comuna da Muxima. Para o asseguramento do maior evento religioso, vários efetivos estão mobilizados para a segurança no local antes, durante e após a peregrinação. Na parte final, todo o planeamento relativamente ao asseguramento, devo dizer que nós vamos mobilizar as forças do Ministério do Interior um número acima de 700 efetivos para esse asseguramento. Lembrar que são 4 dias da peregrinação, mas os fiéis começam a chegar com uma semana de antecedência e vão sair com 3, 4 dias após o ato. Portanto, estamos num momento especial, o local do ano passado não é o mesmo, a zona está em obra, tudo isso tem impacto no planeamento todo que nós estamos a organizar para que antes, durante e depois da peregrinação as coisas sejam desenvolvidas em segurança. Estamos a falar do Serviço de Proteção Civil e Bombeiro. Pelo número de fiéis que temos aqui, a organização estima que terá aqui entre 7 a 12 mil fiéis durante os dias de peregrinação. Portanto, aqui há um conjunto de atividades de várias áreas, de várias especialidades, que devem ser adotadas para que nós, no final das contas, possamos, em coordenação com a Igreja e com o Governo Provincial, possamos ter aqui o ato com a segurança necessária. Vários efetivos foram mobilizados para assegurar a peregrinação anual ao Santuário de Nossa Senhora da Conceição da Muxima, que acontece de 4 a 7 de setembro, sob o lema "Com Maria, peregrinemos na esperança". São os preparativos da peregrinação da Muxima. E vários peregrinos aguardam expectantes pela requalificação da Vila da Muxima. As obras no local avançam. As autoridades religiosas e não só pretendem que o santuário seja um espaço de atração de turistas nacionais e estrangeiros. Este é o maior centro de devoção mariana a nível da África subsaariana. A pequena vila ribeirinha da Muxima está situada a 130 quilômetros de Luanda. Winu Miranda
é morador há 19 anos da Vila da Mushima. Ele conta que anteriormente não era fácil a mobilidade humana na zona. Expectante, fala que a requalificação do santuário vai atrair clientes, uma vez que a população se dedica à agricultura. Graças mesmo ao nosso santuário da Mushima, somos conhecidos pelo nosso governo, porque aqui antes mesmo era tudo mais difícil. Agora, graças ao nosso santuário, aparecer aqui na Mushima, está tudo mais fácil. Hoje em dia eu consigo circular numa normalidade com a minha motorizada. Diário posso meter 2.000 kwanzas, levo em casa, na minha família. Com essa obra que está se passando aqui na Mushima, tudo vai indo bem e nós vamos sair ganhando. Diariamente, o santuário recebe vários peregrinos que acorrem à pequena vila da Mushima. Desde a sua construção, a igreja e a capela no monte já carecem de reabilitação. Igualmente, a construção de um santuário moderno que vai albergar vários devotos. Falar de Mushima é focar o âmbito religioso, é focar também o âmbito turístico, é focar também o âmbito cultural, não é? E tem pessoas que vêm como peregrinas a Mushima para orar. Tem pessoas que vêm para apreciar a beleza que Deus colocou nesse chão. Pessoas que vêm também para matar a curiosidade de ver a maneira de ser do povo daqui. Com a Basílica, teremos mais população. Que o trabalho ande e que dentro de pouco tempo tenhamos já um ambiente que possa nos acolher e nos servir. Deus nunca nos deixa. E confio na providência que tudo vai dar certo. É para a honra e glória de Deus e para que o nosso encontro, o encontro com Maria, que nos aponta a Jesus, seja algo também lucrativo, no sentido da nossa conversão, do nosso crescimento na fé, da nossa experiência com Deus. O projeto é igualmente aguardado com expectativas pelos devotos que carregam consigo o terço nas mãos ao encontro da Santa com pedidos de oração. Eu venho da Lunda Sul, Saurimo, que me trouxe uma questão da doença. As obras estou a ver, eu acho que vai ficar bonito. Virão peregrinos mesmo daqui no santuário, porque estão a largar. Está a ficar bonito, virão mesmo a gente mesmo peregrinar aqui. O emprego das crianças, a falta de saúde, as tribulações, é que estão fazendo vir aqui. A Mushima era poeira, depois está a tornar cidade, está a remodelar. Aquilo é muito bom, somente as paredes de maneira que está. Tem que ser pintado, não vai ter mais poeira, verá já a cidade, está vendo? É que nós queremos. A semelhança do Santuário de Fátima em Portugal é o que se pretende com a requalificação da Vila da Mushima para que o espaço atraia turistas nacionais e estrangeiros. Será uma obra imponente e com todos os outros serviços. Temos também previsto uma zona de terrenos infraestruturados que serão entregues ao empresariado para poder então realizar aquilo que são as zonas para hotelaria e outros fins que ligados ao turismo religioso e não só. De estrada está a ser reabilitado nessa primeira fase 65 quilômetros. Vários devotos aguardam expectantes com o término da requalificação da Vila da Mushima e igualmente da Basílica para que o local seja um espaço de atração de turistas nacionais e estrangeiros. A Igreja de Jesus Cristo sobre a Terra, pelo seu enviado especial Simão Kimbangu, Igreja Kimbanguista, inaugurou neste fim de semana a sua nova sede nacional localizada no município de Talatona, em Luanda. O templo possui capacidade para acolher mais de 20 mil fiéis. A construção do templo em tempo recorde e a sua capacidade monumental demonstram a vitalidade e a força do movimento quimbanguista, que continua a crescer e a consolidar a sua presença em Angola. O majestoso templo, erguido em apenas 1 ano e 6 meses, possui capacidade para acolher mais de 20 mil fiéis, tornando-se o maior templo de Angola e um símbolo de fé, união e expansão religiosa no país. A igreja está a crescer muito rápido. Eu penso que já conheçam nossa antiga sede nacional no Golfo. Agora nós estamos... espaço é muito reduzido nesse momento. É por isso que viemos aqui, onde temos 6 hectares. Quer dizer, a igreja está crescendo muito. Encontramos algumas dificuldades, porque esse templo
era previsto que nós fizemos isso em 9 meses. Devia ser inaugurado o dia do reconhecimento, na data do reconhecimento da igreja aqui em Angola. Quer dizer, dia 18 de novembro, porque a igreja foi reconhecida dia 18 de novembro de 1974. Mas como não conseguimos, isso também está ligado nas festividades também da independência do país. A cerimônia de inauguração foi presidida pelo líder da igreja quimbanguista em Angola, Kisolokele Kiangani Paul, e contou com a presença de distintas individualidades, entre as quais o governador provincial de Luanda, Luiz Nunes. Sabemos que esta obra é mais que pedra e cimento. É um altar de esperança e de renovação espiritual para todos. Nos dias que correm, percebemos com pesar a erosão dos valores morais fundamentais da solidariedade e do respeito mútuo. A desestruturação crescente das famílias, alicerces da sociedade, minam o nosso tecido comunitário. E é precisamente nesse cenário que a Igreja se apresenta com papel de suma importância, fonte de bem-estar coletivo e de paz. Para além do ato solene, a inauguração assinalou os 50 anos de reconhecimento da Igreja Quimbanguista em Angola, um marco histórico que reforça a importância da instituição no cenário religioso e cultural do país. O Estado angolano, laico por princípio constitucional, respeita e protege a liberdade de religião, crença e culto. Este compromisso não é meramente declarativo. Traduz-se em políticas públicas que reconhecem o valor social das instituições religiosas, na promoção da paz, da coesão comunitária, da ética cidadã e da solidariedade. Ao reconhecermos este templo, reafirmamos o essencial para garantir direitos, proteger vidas e harmonizar a convivência nas nossas sociedades. Saúdo de forma especial Sua Grandeza Kisolokele Kiangani Paul e toda a liderança da Igreja Quimbanguista em Angola pela visão e perseverança que tornaram possível este espaço. Um templo é mais do que uma arquitetura. É casa aberta à comunidade, lugar de acolhimento, reconciliação e esperança. Ao abrirmos estas portas, oferecemos oportunidades para a juventude, amparo às famílias e cuidado dos mais vulneráveis. É destaque na página internacional, 275 pessoas foram realojadas temporariamente em escolas na ilha de São Vicente, em Cabo Verde, depois de terem ficado no abrigo na sequência da queda das chuvas que deixaram forte rastro de destruição na região. Foram transferidas mais cerca de 60 pessoas de 2 localidades, elevando para 275 o número de realojados. O governo cabo-verdiano afirmou que a medida foi tomada para garantir a segurança da população face à possibilidade de novas chuvas e enxurradas. Há garantias de que equipas de sensibilização e avaliação de riscos continuam no terreno para acompanhar as famílias que perderam suas casas e identificar residências situadas em zonas com risco iminente de colapso ou deslizamento. As cheias ocorridas há uma semana deixaram bairros inundados, destruíram estradas e pontes, afetaram o abastecimento de energia. Uma pessoa continua desaparecida, enquanto outras 9 morreram. O governo cabo-verdiano declarou situação de calamidade por 6 meses em São Vicente, Santo Antão e São Nicolau. O Centro Africano de Controlo e Prevenção de Doenças saudou a aprovação do primeiro tratamento contra a malária, desenvolvido especificamente para recém-nascidos e outros bebês com peso inferior a 5 quilos. A aprovação do novo tratamento contra a malária, segundo o conselheiro principal do diretor-geral do África CDC e chefe da equipa de apoio à gestão de incidentes de Mpox,
demonstra o impacto da colaboração liderada por África no fornecimento de soluções de saúde onde elas são mais necessárias. Antes da aprovação do tratamento, não havia outro para o atual grupo-alvo, que frequentemente recebia doses modificadas de medicamentos para crianças mais velhas. Os ensaios clínicos foram realizados em 8 países: Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Quênia, Malawi, Moçambique, Nigéria, Tanzânia e Uganda. A nova formulação de artemether lumefantrina para crianças foi desenvolvida por meio de uma parceria entre a Novartis e a Medicines for Malaria Venture, no âmbito do consórcio PAM-África, com o cofinanciamento da Parceria de Ensaios Clínicos da Europa e dos países em desenvolvimento e da Agência Sueca de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento. Os pedidos de asilo em países da União Europeia diminuíram 30% em maio deste ano, em comparação com o período homólogo de 2024, para quase 55 mil. O anúncio foi feito pelo Gabinete de Estatística do Bloco Comunitário, citado pela agência Lusa, que dá conta de que, de acordo com a informação divulgada hoje, em maio de 2025, um total de 54.780 pessoas pediram asilo num dos 27 países do Bloco Político e Econômico Europeu, um decréscimo de 30% em comparação com o mês homólogo do ano passado. No entanto, houve um aumento de 12% em comparação com abril deste ano. Segundo a instituição, das quase 55 mil pessoas que pediram asilo em países da União Europeia, foram identificados 1.960 menores que viajavam sozinhos, maioritariamente provenientes da Eritreia, do Afeganistão e da Síria. O maior número de pedidos de asilo continua a ser de cidadãos da Venezuela, do Afeganistão, do Bangladesh e da Síria, enquanto os países europeus que mais receberam pedidos foram a Espanha, Itália, França e Alemanha. Está tudo dito e mostrado nesta edição do Girassol Jornal. A seguir tem o Girassol Afrobasket com as últimas atualizações do campeonato da bola ao cesto. Boa noite, passe bem.